de bolso. E hoje eu estou aqui para fazer um review barra resenha barra indicação de livro. E os livros da vez que eu pretendo indicar são os livros do detetive Cormoran Strike, escritos por Robert Galbraith. São 4 livros no total, até agora, pelo menos. E eu finalmente, durante esse isolamento social, terminei de ler todos eles. Eu já tinha lido o primeiro e o segundo. Então agora, desde o isolamento social, eu li o terceiro e o quarto. E eu achei que seria legal vir aqui conversar pra vocês agora que eu já li todos eles, pra poder falar um pouquinho mais sobre cada um. O primeiro deles, então, é este aqui, que se chama O Chamado do Cuco. Esse livro aqui é de 2013 e ele tem 447 páginas nessa versão impressa. Eu vou ler para vocês a sinopse, para vocês terem uma ideia do que se trata esse livro aqui. Quando uma modelo problemática morre numa queda de uma sacada da Mayfair coberta de neve, supõe-se que ela tenha cometido suicídio. O irmão, porém, tem suas dúvidas e pede ao detetive Cormoran Strike para rever o caso. Strike é veterano de guerra e sua vida é uma confusão. A investigação lhe dá um salva-vidas financeiro, mas tem um custo pessoal. Quanto mais ele mergulha no complexo mundo da jovem modelo, mais sombrias ficam as coisas. E mais perto ele chega de um perigo terrível. Então esse aqui é o primeiro livro do Cormoran Strike, que para quem não sabe é o pseudônimo da J.K. Rowling. Então esse foi o nome que ela escolheu, porque ela não queria que as pessoas lessem o livro só por saber que era dela. Como eu disse, esse aqui foi o primeiro livro da coleção dela a ser lançado lá em 2013 e eu acho que eu li ele mais ou menos lá por 2014, então já faz bastante tempo. Eu confesso que eu já não lembro mais assim muitos detalhes, mas algumas coisinhas que eu me lembro que eu senti ao ler esse livro. Primeira coisa é que eu gostei bastante da narrativa. Eu acho que a J.K. tem uma coisa que ela traz de Harry Potter e que na verdade é o estilo dela de escrita, né? Que é de gostar de descrever as coisas. Eu acho que isso é bem interessante, porque dá aquela ideia de que você tá dentro do livro, você realmente consegue imaginar, cheirar, sentir, sabe? Você consegue realmente se colocar dentro da história. Mas isso também pode ser uma coisa um pouco ruim em suspenses, porque tira um pouco da fluidez. E é exatamente isso que eu senti lendo esse livro aqui. Ele tem muitas descrições, ele apresenta bastante o Strike, porque inclusive é o primeiro livro, né? Então tem que explicar quem é que é esse cara. Aí também a gente vai conhecer a Robin, que é uma jovem que começa a trabalhar com ele aqui no primeiro livro. Depois ela se torna alguém super importante, assim, mas aqui a gente ainda não conhecia ela. Mas então, resumindo, o Robert sabe escrever de uma forma muito boa. Realmente, assim, aquele tipo de livro cheio de detalhes, mas eu confesso que assim que eu comecei a ler, eu achei um pouco diferente de outros suspenses que eu já tinha lido, porque a maioria dos suspenses é uma coisa assim meio frenética, uma coisa atrás da outra, e esse livro aqui é um pouquinho mais lento o ritmo dele, mas ainda assim a história é muito interessante e os mistérios são super bem explicados. Vamos então para o segundo livro da coleção, que é O Bicho da Seda. Esse livro aqui é de 2014, ele tem 461 páginas e eu vou ler a sinopse para vocês também. Quando o romancista Owen Quinn desaparece, sua esposa apela ao detetive particular Cormoran Strike. No início, ela pensa apenas que o marido se afastou por alguns dias, porque ele já fez isso antes, e quer que Strike o encontre e o traga para casa. Mas à medida que Strike investiga, fica claro que há mais no desaparecimento de Quinn do que percebe a mulher. O romancista acabara de concluir um manuscrito retratando de forma venenosa quase todos que conhece. Se o romance for publicado, destruirá a vida de muitos. Muita gente, portanto, pode querer silenciar. Quando Quinn é encontrado brutalmente assassinado em circunstâncias bizarras, começa uma corrida contra o tempo para entender a motivação de um assassino impiedoso, um assassino diferente de qualquer outro que Strike já viu. Esse livro aqui também já faz bastante tempo que eu li, mas ainda assim eu lembro que eu gostei mais desse do que do primeiro. Eu achei que a narrativa desse aqui ficou um pouco mais fluida. Eu não sei se os capítulos eram um pouco mais curtos ou se realmente assim foi uma história que me prendeu mais, que já avançou mais, porque não ficava tanto em conhecer os personagens e mais em, sabe, relembrar algumas coisas dos personagens, mas também ter informações novas. Então, eu não sei exatamente o que foi, mas eu lembro que esse aqui eu achei bem mais fácil, eu li ele mais rápido e gostei mais dele também.
Em seguida, vamos para o terceiro livro, que é Vocação para o Mal. Esse aqui é de 2015 e ele tem 490 páginas e vou ler a sinopse dele para vocês também. Quando um misterioso pacote é entregue a Robin Ellacott, ela faz a apavorante descoberta de que contém a perna decepada de uma mulher. Seu chefe, o detetive particular Cormoran Strike, não se surpreende tanto, mas nem por isso fica menos alarmado. Existem 4 pessoas de seu passado que podem ser responsáveis. E Strike sabe que qualquer uma delas é capaz de uma brutalidade contínua e indizível. Com a polícia concentrada no único suspeito que Strike cada vez mais tem certeza de que não é o perpetrador, ele e Robin assumem o problema e investigam os mundos sombrios e pervertidos dos 3 outros homens. Mas vários atos horrendos seguem acontecendo, e o tempo está se esgotando para os dois. Como eu disse no início do vídeo, esse aqui foi um dos mais recentes que eu li e nossa, ele é assim fascinante. Eu acho que o fato de que é um crime um pouco mais pessoal, digamos assim, é uma coisa mais próxima do Strike e da Robin, então eu acho que talvez isso me fez gostar mais dessa história, me envolver mais com ela. Eu achei ela mais instigante porque mexe diretamente ali com os sentimentos dos detetives, sabe? Então é aquela coisa assim, tá tudo à flor da pele. Eu também tive a sensação de que esse livro foi um pouco mais rápido, assim, acontecia mais coisas. Os capítulos em geral tinham tamanhos mais curtos. E o que eu achei mais legal de tudo é que ele tem alguns capítulos que são contados, que são narrados pelo assassino. Então dá aquela coisa assim, em nenhum momento você consegue saber quem é o assassino, mas de vez em quando você entra dentro da cabeça dele, vê os pensamentos e tal. É uma coisa assim, nossa, eu acho muito louco, sabe? Eu acho bem interessante quando a gente consegue entrar na cabeça da pessoa malvada, sabe? E entender as motivações e coisas assim. Então eu achei que esse livro é muito interessante, ele tem uma pegada bem diferente dos outros. E eu arriscaria dizer que esse aqui é o meu favorito. E por último temos o Branco Letal, esse livrão gigantesco, olha só, uma bíblia, né, o negócio. Ele tem 645 páginas. Então, para vocês terem uma ideia, os outros todos ficavam 400, 500 páginas, esse aqui tem quase 700 páginas, né? Ele é realmente bem grandão e esse aqui foi publicado em 2018, então ele é relativamente novo. E o que eu posso dizer desse livro aqui? Eu não sei se é porque ele tem muito mais páginas do que os outros, né? Quase 200 páginas a mais, ou o que foi, mas eu achei que ele foi bem mais demorado para ler. Foi uma leitura assim, mais assim, sabe? Exigiu mais paciência, exigiu mais força de vontade para terminar o livro. Acho que assim, até chegar nos 60% mais ou menos da história, eu tava lendo bem devagar. Aí mais pro final a coisa engatou e eu comecei a ler assim meio desesperada, porque eu queria saber o que ia acontecer, mas demorou bastante pra isso engatar, sabe? Pra eu ter essa vontade. E isso, surpreendentemente, não quer dizer que o livro seja ruim, de jeito nenhum. Eu achei que esse aqui foi o livro mais bem pensado dos 4 até agora, porque ele tem alguns mistérios, ele tem várias coisas que parecem que não tem como se relacionar de jeito nenhum, e fechou, sabe? Assim, tudo faz sentido, tudo tem uma explicação. Eu cheguei no final e eu fiquei tipo assim, eu não acredito que tudo isso, sabe, fazia parte de uma coisa só. Eu não sei explicar pra vocês. É muito bem escrito mesmo. A J.K. realmente se superou, ela pensou muito nos detalhes. Acho que por isso até que tem essa diferença de tempo, né? O terceiro foi publicado em 2015 e esse aqui em 2018. Então, os outros 3 ela lançava um por ano e aí deu uma trégua ali de 3 anos para conseguir escrever esse aqui. E também acontece uma coisa muito legal relacionada a Robin. Eu não vou contar, não quero dar spoilers, mas se você já leu algum deles ou mesmo se você pretende ler, grave isso. Vai acontecer uma coisa com a Robin muito legal, uma coisa que eu já estava esperando que acontecesse desde o início e finalmente aconteceu. Então eu devo dizer que isso foi uma coisa assim que me deu um alívio, sabe? Quando chegou naquilo, aconteceu aquilo, eu pensei,
Finalmente! E isso inclusive mostra como a gente realmente vai conhecendo, se apaixonando, se cativando pelos personagens, né? Porque eu sinto assim como se o Strike e a Robin fossem dois amigos, duas pessoas que eu acompanho de perto, assim, a vida dessas pessoas, então é realmente legal, assim, perceber isso, né? Que a gente se envolve tanto assim nas histórias. Então, estes são os 4 livros que eu decidi apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria fazer ele para pessoas que gostam de ler suspense, então para trazer essa dica para vocês. E para dizer assim que, se você, por exemplo, leu o primeiro e não gostou tanto assim, dá uma chance, porque eu acho assim, o segundo é melhor que o primeiro, o terceiro é melhor do que o segundo, e o quarto, a história, também eu acho que ela é melhor do que o terceiro. Só que por algum motivo eu travei um pouco ali na leitura, sabe? Então só por isso que eu considero que o terceiro é o meu favorito até agora. Mas tem muitas coisas incríveis que acontecem no quarto, sabe? Então, enfim, valeu a pena igual. E antes de terminar esse vídeo, eu devo dizer pra vocês que a J.K. já disse que pretende escrever uns 10 livros mais ou menos dessa série, então não vai faltar suspense, não vai faltar drama aí, então eu espero que se vocês decidirem ler, vocês leiam tudo também e depois me digam o que vocês acharam. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo para eu saber a opinião de vocês. Se vocês ainda não leram e ficaram interessados, comentem também. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo se vocês gostaram, de compartilhar com amigos que podem gostar também de ler esses suspenses. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo e até a próxima!